Então, parênteses é necessário. por isso é que o parênteses é desnecessário, porque não importa por onde você começa. É desnecessário se só tem união, ou se só tem intersecção. Mas é necessário se envolve as duas. É o que nós vamos ver agora, que é a propriedade distributiva da união em relação à intersecção e da intersecção em relação à união. Mas, antes disso, vejamos... Eu acabei de finalizar o outro, comecei... Pronto. Tá? Vejamos a lista, né, de presença. Né? Cadê a lista de presença de vocês? Tá aqui. Assinem. Se seu nome não estiver na lista, você coloca seu nome legível. Legível, por definição. O que é a definição legível? O nome é legível quando eu consigo ler. Tá? Legível, sem abreviação, coloca o nome completo. E do lado você assina, coloca o garrancho que quiser, tá certo? Então, vamos lá. Mas do lado esquerdo, por favor... Legível. Ah, sim. Vai lá. Quem é B-A, quem é O? Quem é B-A? O 2 está aí na diferença? O 4 está na diferença? Tá. O 4. O 5 está na diferença? Tá. O 10 está na diferença? Tá. E quem? E o 20 também. Tá bom? Então você tem a definição... Tem a intersecção, união, diferença. Deixa eu ver se está certo, eu não confio em você, não. Nem em mim eu confio. Aliás, principalmente em mim, né? É que eu não confio. Então vamos lá. Então, vejamos agora. Tá? Então você tem essas operações. Só que é o seguinte, ó. A teoria dos conjuntos, enquanto teoria mesmo, para você provar teorema, um bocado de coisa, essa teoria, a teoria dos conjuntos, ela pressupõe, tá, a existência de um conjunto que a gente chama de conjunto universo. É um conjunto que contém todos os conjuntos de interesse, mas, melhor dizendo, é um conjunto que contém todos os elementos do seu interesse em um dado momento. Isso aí. Naquela teoria que você está fazendo, esse conjunto, ele conterá tudo que importa para você naquele momento. Mas não pensem que isso te permite, tá, fazer menção a um negócio que as pessoas faziam antes, que é o conjunto total. É o conjunto que contém todos os elementos possíveis. Aquele conjunto que contém tudo que é imaginado como elemento. Esse conjunto não existe. Assumir a existência desse conjunto te leva a contradições. Tá? Por quê? Aí, menina, o buraco é mais baixo. Você tem que estudar a teoria dos conjuntos de forma mais profunda, tá? Entendeu? Você vai chegar a casos absurdos, a contradições. Então não se pode admitir isso. Não existe essa história de um conjunto total. Todo mundo é o conjunto universo que contém tudo que é conjunto que você pode. Não. O que existe, o que você pode conceber, é o conjunto que contém todos os elementos do seu interesse naquele momento. Por exemplo, no cálculo, o conjunto universo, no que diz respeito a números, será o conjunto dos números reais. Não vai ser o conjunto dos números racionais, vai ser o conjunto dos números reais que eu ainda vou fazer menção a ele. Entendeu? Entendeu? Por exemplo, na geometria plana, quem é o conjunto universo da unidade básica da geometria plana? São os pontos de um plano fixado. Na geometria espacial, são os pontos do espaço, daquilo que você está pegando como espaço. E assim por diante. Entendeu? Porque o que interessa na geometria espacial, o que é? Os pontos do espaço. Interessa mais alguma coisa? Não, interessa os planos, mas os planos são conjuntos. Formados pelos elementos do espaço, que são o quê? Pontos. Porque assim,
por exemplo, na geometria espacial. Você não consegue usar a geometria espacial para alguma coisa que está fora do espaço. Então, Entendeu? Você tem que se restringir ao que é do seu interesse. Aí você. Mas antes de falar em conjunto universo, vamos exercitar a definição de igualdade. Ó. Aí é uma proposição. Proposição. Aí eu não vou botar aquelas outras. A comutatividade da união é proposição, continuidade não, desculpa. A comutatividade da união e da intersecção são proposições. A associatividade também. São coisas que se demonstram. Mas a demonstração é tão simples que eu deixo com vocês aí. Vamos a uma coisa que é um pouco mais complexa. Que é essa daqui, ó. Sejam A e B conjuntos. Tem-se. Se sejam A, B e C conjuntos. Sejam A, B e C, A, B e C conjuntos. Ou seja, se A e B são conjuntos, nós temos, eu gosto mais de tem-se, tá? Tem-se o seguinte, quando eu fizer a união de A com a intersecção entre B e C, aí aqui faz diferença, tá? Porque não posso tirar, porque não tem precedência, é o que vem primeiro, tá? E a proposição é o seguinte, isso aqui é A união B, intersecção com A união C. Ou seja, o que é que está dizendo? A união é distributiva em relação à intersecção. E a intersecção B, união C, tá? Isso é A intersecção com B, união A intersecção com C. O que é que essa segunda está dizendo? Que a intersecção é distributiva em relação à união. Prova. Vou provar só uma. As duas estão provadas, as duas estão demonstradas. Olha lá. Vocês entenderam? Quanto tempo aí? mas pode falar à vontade, tá? Você não entendeu? Não entendi essa proposição final. O que é que ela está dizendo? Ela está dizendo que a união de A com uma intersecção é a intersecção de A com as uniões. Ou seja, esse conjunto aqui e esse, eles são iguais. Mas isso é uma proposição, não é definição, tem que demonstrar. Mas E como é que eu demonstro que dois conjuntos são iguais? todos têm diga-se, né? Que o primeiro está contido no segundo e o segundo está contido no primeiro. Em outras palavras, cada elemento do primeiro é elemento do segundo e cada elemento do segundo é elemento do primeiro. Então vamos demonstrar essa daqui. Qual é que vocês querem? Primeiro ou segundo? Vai primeiro. Primeiro. Então vamos lá. Vamos lá. Então vamos demonstrar a primeira inclusão. Vamos demonstrar que o primeiro está contido no segundo. Então vamos lá. Começa. Se X pertence a A, união que B intersecção com C, qual é a conclusão imediata daqui? Qual é? Tá. Sei. Qual é a conclusão? Ó, Pertence a B, C. tá? Eu posso apagar isso aqui? Pode, que é um exemplo, que eu vou colocar uma situação que é o seguinte, ó. Só para você entender.
Olha aqui, ó. Voltar um pouquinho, retroceder para entender. Isso aqui é talvez assim. Olha, ó. Se os dois conjuntos A e B são subconjuntos de um mesmo conjunto U, se A e B são subconjuntos do mesmo conjunto U, então a união B pode ser expressa assim, ó. E sempre pode acontecer isso. Claro, a união B é o conjunto formado por cada x de U, tal que x pertence a A ou x pertence a B. A definição, ó, talvez fique mais claro para você, mas não precisava nem disso. Quem é para estar na união? Se x está na união, então x está em A ou está em B. É ou não é? Por isso que eu estou colocando dessa maneira aqui, para você entender. Quem é a intersecção? Como é que eu posso exprimir a intersecção? Todo mundo é elemento de... Todos os elementos são elementos do mesmo conjunto U. Então, quem é a intersecção com B? É o conjunto formado por cada elemento, que é elemento de A e é elemento de quê? De B. E quem é a diferença? É o conjunto formado por quê? Por cada elemento, tal que ele é elemento de A e ele não pertence a B. Entendido? Entendido? Então vamos para cá. Qual é a primeira conclusão daqui, óbvia, da definição? Se x pertence a A união B, então x pertence a A ou o quê? X pertence a B, intersecção com C. Concorda? É a conclusão lógica. A conclusão a partir de quê? Da demonstração, não. A partir da definição de união. É isso, é o lógico a se concluir. Moral da história. Olha como eu vou me expressar aqui. Se x está nesse conjunto, há duas possibilidades somente. X pertence a A ou x pertence a quê? A B. Se ele está nesse conjunto, x pertence a A ou x pertence a B. Então vamos lá. No caso em que x pertence a A, que é um caso a analisar, porque eu só tenho essas duas possibilidades. O que é que eu tenho? Tem-se x pertence a A união B, porque para estar na união, basta estar em um deles. E x pertence a quem? A A união C. Se ele pertence a esse e ele pertence a esse, qual é a conclusão? Ele está na intersecção. Entenderam? Isso é no caso em que o quê? Em que x pertence a A. Vamos voltar. Se x está nessa união, então eu tenho duas possibilidades somente. Uma delas ocorre. O x pertence a A ou o x pertence à interseção. Não há outra terceira possibilidade. Concorda comigo? São essas duas. Por que o x não pode estar nos dois? Ele pode estar nos dois, mas se ele está na união, ele está em um dos dois. Isso basta. Ele está em A ou ele está em B. Quem está na intersecção está em A ou está em B. Ou não é restritivo. Tá? Alguém chega para mim e pergunta: Romildo, você é gordo ou não é gordo? Minha resposta: sim. Vocês entenderam a minha resposta? Sim.
A pessoa está perguntando, você é gordo ou não é gordo? Sim, porque eu sou um dos dois. Para estar na união, basta que esteja em um dos dois. Se tiver na intersecção, está em um dos dois. Mas aí eu tenho que analisar um dos casos, porque ele pode estar na união estando em A e não estando nesse. E ele pode estar na união não estando nesse e estando nesse. E pode estar na união estando nos dois. Mas se ele está na união e está nos dois, esse caso aqui já contempla. Entendeu? Só que eu preciso analisar o outro caso. Qual é o outro caso, hein? No caso, em que o que, hein? X pertence a quê? A B, intersecção com C, o que é que eu tenho? O que é que eu tenho? X pertence a B e X pertence a C. Logo, X pertence a quem? A união B e pertence a quem? A união C. A união, o que está errado? A união C. Aí é a mesma conclusão lá em cima. Ou seja, o X pertence a quem? A união B, intersecção com quem? Com a união C. Moral da história. Se X pertence a esse conjunto, não importa qual caso eu tenha, eu só tenho um desses dois, o X vai pertencer a esse aqui também. Portanto, em qualquer caso a se estudar, e aí não dá para eu continuar aqui, vou continuar onde? Lá. Portanto, em qualquer caso, X pertence a quem? X pertence a quem? Me diga. Não estou enxergando. União B. Intersecção com quem? C. Moral da história. Qual é a leitura que você faz dessa redação daqui até lá? Qual é? Se X está nesse primeiro conjunto, então X está onde? No segundo. O que é que tu diz? Você bem pedante dessa primeira vez. Isto diz o quê? Isto diz uma inclusão. Qual é a inclusão? Diz que a união C está contido aonde? Em A, união B, intersecção com A, união C. Mas eu quero mostrar a igualdade. Então falta mostrar a segunda inclusão. Você está entendendo até agora o que eu estou fazendo? Ah, beleza. Isso é demonstração. Eu coloquei um fato. Isso aqui é uma afirmação. Ou ela é verdadeira ou é falsa. Mas as informações que interessam, as afirmações que interessam no cálculo são as afirmações verdadeiras. E eu provo as suas veracidades exibindo demonstrações, tá? Bem, agora falta o quê, pessoal? Só vou fazer isso uma vez, tá? Que esse exemplo, quiser ver mais exemplos de prova de igualdade de conjunto, vai para as notas. Agora eu tenho que provar o quê, hein? Eu tenho que provar que esse segundo conjunto está contido nesse. E eu mostro, demonstrando que cada elemento desse é elemento do segundo. Já passei a lista, passei? Está passando, passou. Quem assinou já está com a sua...